Tem alguém dizendo que o juízo eterno já aconteceu, correto? E essa pessoa, ela pega o texto lá de Mateus, não é? Para tentar trazer Mateus 24. Pega o texto de Apocalipse, eu quero até ler aqui para você. Apocalipse, capítulo 20. Essas pessoas que têm essa interpretação, por que eu estou trazendo isso? Porque é importante. Aquele que tem a vocação para o ministério da palavra, levar o ensino, a instrução, correção, combatendo o falso ensino, combatendo as falsas doutrinas, combatendo os falsos mestres, que deturpam a doutrina de Cristo, a verdade do Evangelho, com os seus ensinos de demônios. Nós temos que nos posicionar e ir para o combate. Nós não estamos aqui combatendo pessoas. Eu sempre digo isso. Aprendam uma coisa. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. O nosso adversário não são pessoas. Nosso adversário é o diabo. Que alguém disse que ele não existe, que não é um ser real. É um próximo assunto depois desse. Vamos aqui falar agora sobre... Nós precisamos, irmãos, entrar no combate com a sã doutrina, condenando as obras infrutuosas das trevas, repreendendo aqueles que deturpam a doutrina de Cristo, aqueles que prevaricam contra a doutrina de Cristo, aqueles que não perseveram na doutrina de Cristo, aqueles que ensinam uma outra doutrina, um outro evangelho que não é o de Cristo. Precisamos defender a verdade do evangelho, pregando, combatendo os falsos ensinos, é apologética, a defesa da fé. Então, cara, uma pessoa aqui no vídeo, né? Eu falo um cara assim, não é desfazendo de ninguém. É o hábito de falar em relação às pessoas. Ah, aquele cara, aquela pessoa. Deu para entender? Não estou desfazendo de ninguém aqui. Quero que você entenda uma coisa. Nas minhas instruções eu não atinjo pessoa. Eu não combato contra a pessoa. Eu combato contra ensino, doutrina, preceitos, entendimento errado que não condiz com a verdade dos princípios da palavra de Deus. É isso que eu combato, não é contra pessoas. Deu para entender? Então, teve uma pessoa que botou no meu comentário dizendo: ah, o juízo já aconteceu. Lá no ano 70, com o imperador Tito, que botou perseguição, a grande perseguição, a grande tribulação, o imperador não sei quem, e ali já foi o juízo para o povo de Israel. Estou falando de juízo para um povo, não, meu irmão. Eu estou falando do juízo eterno. O juízo para toda a humanidade, independente da nação, independente do local, independente da cor, da cultura, da raça, da religião. O juízo de Deus vai ser para toda a humanidade. E o juízo final, já está dizendo, é o fim de tudo. Rapaz, vamos lá. Eu não vou nem ler Bíblia agora, eu vou usar o raciocínio. Vou usar a inteligência que Deus nos deu. Vamos lá. Essa pessoa disse que o juízo já aconteceu. Bem, tá certo. Já aconteceu? Bem, então me mostra aí fatos, me mostra aí evidências, me mostra aí a realidade disso que tu tá falando. Eu questionei essa pessoa que botou um comentário que tem umas 5, 6 pessoas que foi até bom porque eu tenho a oportunidade de levar a luz para essas pessoas. Eu não critico aqui quem me critica. Eu não tenho problema nenhum com quem questiona a doutrina que eu levo da palavra. Isso é até bom para a gente trabalhar mais conhecimento. Então essa pessoa botou dizendo, o juízo já aconteceu. Eu digo, tudo bem, agora me responda aí alguns questionamentos que eu vou fazer. O juízo já aconteceu? Então, já estamos vivendo numa vida perfeita? Cadê os mortos? Ressuscitaram? Cadê o mundo em perfeição? Cadê? Cadê a promessa de Deus acontecer? De que não haverá mais dor, nem morte, nem sofrimento. Se o juízo já aconteceu, por que ainda estamos aqui existindo neste mundo? O juízo já aconteceu, por que os ímpios ainda prevalecem? Por que existe a iniquidade ainda? Por que existem os ímpios ainda? Por que existe ainda o homem praticando a maldade?
O juízo já aconteceu? Deu para entender? Não precisa nem eu dar nenhum texto bíblico, é só questionar com isso aí. E a pessoa não vai ter argumento. Ela vai tentar se sair. O cara dizer que o juízo eterno já aconteceu. Que mente é essa, hein? Que entendimento é esse? Aí ele pegou, eu vou ler aqui agora. Ele me deu o texto de Apocalipse capítulo 20, para dizer que o juízo já aconteceu. Vamos lá. Vamos ler Apocalipse capítulo 20, versículo 10, onde fala do juízo. Deixa eu pegar o outro óculos aqui, que é para poder me ver melhor a letra que é menor. A pessoa pegou aqui Apocalipse capítulo 20, do versículo 11, vamos ler o que diz, ao 15. Vamos ler Apocalipse logo. Nós estamos agora no assunto juízo eterno. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Isso já aconteceu? Bem. E não se achou lugar para eles, porque no dia do juízo, os homens vão estar diante de Deus. O juízo, a terra, os céus já findaram. Porque Jesus disse, passarão os céus e a terra. Cadê o juízo? Já aconteceu? Ainda existe o mesmo céu e a mesma terra? Calma. Olha o que diz a palavra. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Não é segundo o decreto de Deus. O juízo não é segundo o decreto, porque Deus julgou, porque predestinou, porque determinou, porque quis assim. O juízo é pelas obras, e a obra é o pecado do homem. Vamos lá? Porque o pecado, sabia que o pecado é a obra do homem? Vamos lá. E julgaram cada um segundo as suas obras. Presta atenção. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Por isso que a Bíblia diz que bem-aventurado os que não participam os que participarão da primeira ressurreição. Porque esses não sofrerão dano da segunda morte. Você sabe o que quer dizer segunda morte? Sabe não, né? Vou deixar aberto aqui também. Vá buscar aprender. Amém? Vamos para cá. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado também no lago de fogo. Veja só. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida, também foi lançado no lago de fogo. Primeiro, o juízo aqui, que refere-se ao juízo eterno, isso aqui é uma passagem escatológica, isso aqui é uma revelação escatológica das coisas dos últimos tempos que vai acontecer. Ainda não aconteceu, até porque, como eu convido você a analisar os fatos, os detalhes que a palavra nos diz, como é que o juízo eterno já aconteceu, se ainda existe o mesmo céu e a mesma terra. Já desfaz daí essa doutrina. Amém? Porque o juízo eterno é o fim de tudo, tanto do céu como da terra, e a punição dos homens ímpios, que irão para a eternidade sem Deus. E observe aqui outro detalhe. Todo aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida foi lançado nesse local de punição eterna. Rapaz, o mundo está cheio de pessoas incrédulas na idolatria, na feitiçaria, no homossexualismo, no efeminismo, matando, roubando. Essas pessoas ainda estão existindo? Que juízo é esse que já aconteceu? Porque o juízo de Deus é a grande ira dele para punir e colocar um fim na existência do homem neste mundo físico, onde todos os ímpios serão lançados lá. E, um detalhe que tu não sabe. Esse juízo aqui não vai ser para os salvos. Esse juízo aqui, quando acontecer, a igreja, o povo salvo em Cristo, já está no céu há muito tempo.
O juízo vai ser só para o ímpio, é o final de tudo, quando Deus vai trazer o fim da existência deste mundo e da humanidade que aqui vive, vão para a eternidade sem Deus. Porque só existem dois destinos eternos. A palavra de Deus diz que os que tiveram o seu nome escrito no livro da vida, esses que serão salvos, que vão estar com Deus na eternidade. O que é o livro da vida? Jesus. Não tem esse negócio de dizer, vou abrir um livro aqui para ver suas obras boas. Não tem isso não, irmão. Não é assim não. Isso é uma simbologia, livro da vida. Outro livro que tem as obras do homem. É a condenação pela tua obra, pelos teus caminhos, pelas tuas escolhas. E a salvação, quem tem o nome escrito no livro da vida, é todo aquele que creu em Jesus e a ele se converteu para essa finalidade. Ter o livramento da sua alma sendo salva e não indo a juízo. Deu para entender? Não vem com essa teologia, com esse doutorado, com esse conhecimento, livro da vida, meu irmão. Tudo que se refere à vida simboliza, aliás, não é simbólico, é em Cristo. Água da vida é Cristo. Caminho da vida é Cristo. O pão da vida é Cristo. A vida eterna é Cristo. O livro da vida é Cristo. A árvore da vida é Cristo. Rapaz, aprenda uma coisa aqui. Aprenda uma coisa aqui. Nós precisamos se converter ao Senhor para Ele abrir o nosso entendimento. Porque o diabo, ele cega. E cega mesmo. Rapaz, eu não acho nenhum mistério, nem me escandalizo quando alguém vem com essa doutrina. Porque o juízo já aconteceu. O dia do juízo eterno vai ser o dia em que Deus vai se vingar e aplicar sua punição eterna para os ímpios. Os ímpios. O que é ímpio? O ímpio é aquele que não é crente. Tem nada a ver. Tem muito crente ímpio. Até o diabo é crente, ele é ímpio. Outra coisa que eu quero que você aprenda. A vida com Deus, está na presença de Deus, está na salvação de Deus, não é questão de religião, ser crente ou não. É questão de Jesus. Jesus é a porta, é o caminho, é a verdade, é a vida. É Ele que tem o poder, o meio para nos tirar da condenação. É Jesus. Não é religião, instituição, igreja, ou tanta coisa que inventam aí. O salvo. Por isso que a Bíblia vai dizer, bem-aventurado aqueles que participam da primeira ressurreição. A primeira ressurreição é aquela que vai se dar no arrebatamento, quando Jesus vier buscar os que estiverem vivos na terra e ressuscitar todos os que estão mortos, que creram nele, não o ser real. O que vai ressuscitar não é a alma, é o corpo. A alma está em descanso. A alma está aguardando este dia para receber o seu corpo glorificado. Quando Jesus vier buscar os salvos que estiverem vivos, esses vão ter o corpo transformado e o corpo dos que morreram vão ressuscitar glorificado para que os seus espíritos, a alma que está em descanso, venha e habite nesse corpo. E nós, com o corpo transformado, todos juntos estaremos com o Senhor lá no céu para sempre. Você precisa aprender isso. Você não tem essa esperança. Você não entende, não alcança. Porque ainda está o véu. A parede da separação. A mentira do diabo está cegando o teu entendimento. Mas quando você conhecer a verdade, você vai ser liberto. Quando você se converter a Cristo, este véu cai por terra. Quando você se converter a Cristo, a luz de Deus ilumina o teu entendimento para compreender, crer, esperar e se alegrar nessa verdade, nessa esperança. Então, o juízo de Deus ainda não aconteceu. O que aconteceu lá nos anos 70 não foi uma coisa mundial, gente. O juízo de Deus é eterno, vai ser universal, mundial. Vai ser para todo ser humano. Não adianta ir para Marte, não adianta se esconder em caverna, não adianta entrar dentro de um local protegido, não adianta buscar outro planeta. Todo ser humano, esteja onde estiver, vai receber esta grande sentença eterna. O juízo eterno que é o homem
indo cumprir a sentença eterna, distante numa eternidade, que Deus preparou como punição para todo aquele que perseverou, permaneceu, prevaricou e não se converteu a Cristo e permaneceu no pecado. Não creram na verdade para se salvarem. Antes, tiveram prazer na iniquidade, na mentira, no engano. Combateram contra a verdade de Deus, que foi pregada, foi levada para ele, para que ele cresce para se salvar. Mas como disse Jesus em Lucas 8:12, o diabo trabalha para tirar a palavra do coração, que fala do entendimento do homem, para que o homem não se salve crendo. Então não tem nada a ver de você que diz que o juízo já aconteceu, pegar Apocalipse 20, nem Mateus 24, não tem nada a ver. A evidência não confirma os fatos da realidade que está para acontecer. Isso ainda vai acontecer. É o último acontecimento para essa humanidade. É o juízo eterno.